círculos bizarros no céu, abduções e contato alienígena. A seguinte história relata as experiências de uma jovem chamada Elizabeth, hoje morando no Brasil. A mesma relata que suas experiências ocorreram enquanto a mesma morava nos Estados Unidos, na cidade de Michigan. Ela afirma que teve contato com seres de outros mundos desde a sua adolescência e em várias ocasiões diferentes. Essas experiências incluem eventos como acordar no meio da noite com ferimentos estranhos, encontros com seres em sua casa que se comunicam telepaticamente e experiências de abdução, onde memórias e conhecimentos são extraídos. Ela também relata visões de eventos futuros, como uma extinção em massa da humanidade. Vamos ao início da nossa primeira história. Em Marlette, Michigan, tive contato contínuo com seres de outros mundos desde muito jovem. Começarei com o evento mais recente e depois retrocederei no tempo. Na quinta-feira, nas primeiras horas da manhã de 14 de maio, às 3 horas, fui despertada por uma picada aguda no meu lábio superior. Gritei, "Ai!" e bati na minha cara para remover o objeto ofensivo, abrindo meus olhos. Embora tudo parecesse estar como em meio à neblina, pensei ter visto um par de pernas de cor verde acinzentada. Então me levantei da cama, embora muito agitada e com dor por causa do arranhão, e fui aplicar pomada na ferida para aliviar a dor, desajeitadamente. Caminhei até o banheiro e tentei abrir os olhos para poder ver o arranhão, mas o que vi não era um arranhão de jeito nenhum, mas sim um círculo, sem sangue, com bolhas ao redor. Apliquei a pomada como se estivesse em transe e voltei para a cama sem pensar mais no incidente. Tirei uma foto dessa ferida, mas está muito desfocada. Meu marido, que tem um sono leve, nunca acordou durante todo esse episódio, mesmo que o menor movimento meu em outras ocasiões o faça perguntar para onde estou indo. Na manhã seguinte, nem mesmo me lembrava do evento, embora estivesse muito irritada com a dor da minha ferida. Mais tarde, naquela noite, enquanto lia na cama, de repente me lembrei e perguntei ao meu marido se ele havia me ouvido gritar "ai" na noite anterior. Ele disse que não ouviu nada. Mais tarde, naquela noite, me levantei e fui dormir no sofá da sala de estar. Não me lembro o motivo, mas fui. Naquele momento já eram cerca de 5 da manhã. Caminhei em direção ao espelho para olhar a ferida de novo, e eu não conseguia acreditar o quão perfeitamente circular ela era, sem uma única linha que sugerisse que uma unha tinha causado o dano. Tirei 2 fotos dela com uma câmera digital muito boa, mas não conseguia a iluminação correta, mesmo com o flash. Não havia outras marcas ao redor, como se a unha tivesse pulado e pousado em outro lugar. Apenas um círculo muito limpo de pele faltando. Eu tinha uma espinha bastante desagradável. Sim, ainda tenho essas coisas de vez em quando no lado direito do meu queixo, e ela estava lá por quase uma semana. No entanto, essa ferida no lado esquerdo do meu lábio curou em apenas 2 dias. Essa maldita espinha permaneceu alguns dias a mais depois que a marca desapareceu. Como isso é possível? Bem, agora voltarei ao verão de 1997. Meu ex-marido e eu estávamos tendo uma conversa em nossa sala de estar quando tudo parou. Ele simplesmente congelou no meio da frase e parecia que o tempo também tinha parado. Através da parede da frente da minha sala de estar, 2 seres entraram e depois deslizaram em minha direção. A que estava de pé na frente era uma mulher. Eu podia senti-la, e o outro, de pé bem à esquerda dela e um pouco para trás, era um homem. A mulher disse: "Não se preocupe com seus pais terrestres, pois nós somos seus verdadeiros pais." Não foi falado em voz alta, mas sim telepaticamente e em um tom tão bonito, bastante melódico. Imediatamente tive um reconhecimento e me disse a mim mesma: "Ah, sim, agora me lembro." Isso é tudo o que consigo lembrar dessa visita em particular. Em 1993, estava deitada em um sofá muito desconfortável que servia como minha cama, porque não tinha espaço para uma. Estava estudando para uma prova de história que ia fazer no dia seguinte, por volta das 11h30 ou algo assim. Finalmente encontrei tempo para relaxar e estudar para este exame depois de ter deitado meus 4 filhos.
Normalmente eu os ajudava com sua rotina noturna e lia uma história para eles antes de irem dormir. Enquanto estudava, comecei a sentir que estavam me observando. O sofá estava posicionado bem abaixo de uma grande janela panorâmica, então eu podia ver uma grande parte do quintal da frente e além dele. Deste ponto de vista, era uma noite muito fria, mas lindamente estrelada. Eu morava no fundo das florestas do Tennessee, então não havia um espaço vazio naquele céu noturno, tinham muitas estrelas. Voltei a estudar e então comecei a sentir que o medo crescia dentro de mim. Sentia como se estivesse sendo drogada simultaneamente. Sentia a necessidade de me deitar de bruços, adormecer e gritar por ajuda. Olhei para o relógio e marcava 00:15. Naquele momento eu não conseguia mais mover a cabeça para virá-la. Eu queria tanto virar e ver quem estava lá e me levantar para correr e proteger meus filhos, mas não conseguia me mover. Estava gritando em minha mente de terror. Foi puro terror porque podia sentir alguém na casa, agora se aproximando do sofá. Pensei que ia morrer de um ataque cardíaco naquele momento. Meu coração batia tão violentamente. Queria gritar, lutar, correr para meus filhos, mas não conseguia mover nada. Justo quando eles chegaram, bem sobre mim, devo ter desmaiado, porque a próxima coisa que soube é que meus olhos se abriram repentinamente em terror e olhei novamente para o relógio. Eram 3h30. Não conseguia me mover, não ousava me mover ou piscar, apenas por precaução. Ainda estavam lá, mas ao mesmo tempo queria correr para verificar meus filhos. Não conseguia me mover com medo de ser notada e levada de volta, embora não pudesse dizer de onde veio esse pensamento. Esperei até o sol nascer antes de mexer um músculo, então corri para verificar meus filhos. Estavam ilesos, dormindo tranquilamente, para meu alívio. Desde 1993 até 1996, ocorreram múltiplos eventos como este, onde seres entraram em meu quarto para me levar, tratar de mim ou transmitir conhecimento. Tive outra experiência em 1993. Eu trabalhei em um clube noturno no centro de Clarksville. Meu turno costumava ser das 19h às 2h. Quando terminava de limpar a pista de dança, eram por volta das 2h30. A viagem para casa durava cerca de 45 minutos, já que ainda morava no Tennessee Rich, na antiga casa da minha família, com meus 4 filhos. Naquela época, estava saindo com um jovem militar e ele cuidava dos meus filhos enquanto eu trabalhava à noite. Por alguma razão estranha, decidi pegar outro caminho para voltar para casa em vez da rodovia de Cumberland City, que teria sido mais rápida e menos remota. Enquanto dirigia, continuava pensando: preciso chegar em casa, porque ao mesmo tempo também pensava: estou cansada, deveria parar. Era como se estivesse discutindo comigo mesma, mas em um estado de ânimo frenético. Precisava chegar em casa com meus filhos e meu noivo, que sempre me esperava. Mas em vez de continuar dirigindo, de alguma forma consegui parar e estacionar meu carro sem nem mesmo lembrar que o tinha feito. De repente, me vi segurando o volante tão forte que pensei que o dobraria. Acordei sentada com as mãos firmemente agarradas ao volante novamente. Meus olhos estavam saltando das órbitas de terror. Não tinha ideia de como tinha chegado lá, ao lado da estrada, em um estacionamento vazio, ou como nem sequer me lembrava de ter adormecido. Quando olhei para o relógio, eram 6h. Meu noivo estaria tão preocupado, pensei. Estava absolutamente frenética. Meus filhos se perguntariam onde eu estava, já que sempre preparava o café da manhã cedo. Isso não era aceitável. Estava realmente irritada comigo mesma por não estar lá quando eles acordassem. Quando finalmente cheguei em casa, não tínhamos telefone fixo, não havia cabines telefônicas no meio do nada e não tínhamos telefones celulares. Meu noivo estava igualmente agitado de preocupação. Disse a ele que realmente não sabia o que tinha acontecido, mas achava que tinha adormecido. Ele me olhou muito desapontado e eu pensei que nossa relação mudaria depois dessa noite, mas eu disse muito tranquilamente: realmente não sei o que aconteceu, além de ter adormecido ao lado da estrada. Sabia que isso era muito pouco característico de mim.
mas ele disse que ainda assim acreditava em mim. Alguns meses depois, compramos uma casa juntos e nos mudamos para Oak Grove, Kentucky, na primavera de 1994. Meu ex-marido e meus filhos estavam no gramado da frente, aproveitando a tarde quente, quando ouvi meu ex chamando-me em um tom animado. Quando saí, vi o que era. Eram de 4 a 5 luzes formando triângulos, se fundindo e realizando outras manobras muito incomuns. Meu ex disse que não podiam ser sinalizadores, pois estava muito familiarizado com seu comportamento. Filmamos o evento por quase 45 minutos. Vários anos depois, entrei em contato com o Cauê Mufon e eles analisaram a fita. Determinou-se que eram sinalizadores. Simplesmente não vejo como sinalizadores podem formar triângulos e piscar repetidamente. Em 1995, tive outra experiência com um ser muito alto de cabelos longos. Desde 1997, eu tinha problemas com um cisto em meu ovário direito, mas naquela época não pude procurar tratamento médico. Realmente estava passando por um momento terrível com este cisto e tinha dor a maior parte do tempo. Uma noite, percebi que alguém estava no meu quarto. Então, abri os olhos e vi um homem alto no final da minha cama. O quarto estava escuro, então não pude distinguir exatamente quem estava lá. Havia uma lâmpada na rua em frente à nossa casa, que permitia que um pouco de luz filtrasse pelas persianas. Pensei que era meu filho mais velho precisando de algo. Ele era bastante alto para dar a idade, mas quando comecei a me acostumar com a escuridão do quarto, imediatamente percebi que não era meu filho. Essa pessoa media quase 2 metros de altura. Eu estava envergonhada pela minha nudez e queria puxar as cobertas para me cobrir, mas não conseguia me mexer. Antes de meus olhos se ajustarem à escuridão, me vi perguntando telepaticamente ao meu filho o que ele estava fazendo no meu quarto. Então, quando percebi que este não era meu filho, observei o ser tirar algo de seu lado e um feixe de luz começou a focar no meu lado direito. Senti uma queimação, então pedi que por favor parasse. Ele não me deu atenção alguma e continuou com seu trabalho. O dor era insuportável. Então reiterei que parasse. Não lembro mais nada daquela noite. O que parece destacar em todos esses eventos é minha capacidade de falar telepaticamente com esses seres. Nunca abri minha boca para falar, pois de alguma forma sabia instintivamente como me comunicar através da telepatia. Em outra ocasião, em algum momento de 1995, parecia que eu tinha acabado de adormecer quando comecei a sentir vibrações. A intensidade da vibração aumentava tanto que pensei que ia explodir. Mas o que aconteceu no ápice dessa vibração foi surpreendente. Parecia que tinha saído do meu corpo e estava sendo levada para uma nave que pairava sobre nossa casa. Lembro-me de ter discutido com eles que não poderia atravessar o teto, já que parecia que estava sendo flutuada naquela direção. Mas assim que pensei nisso, me encontrei no sótão e depois através do teto da minha casa. A nave era absolutamente linda, e lembro-me claramente de ter me ouvido dizer isso antes de ficar inconsciente e acordar outra vez no meu quarto. Houve outra vez em que fui visitada por um ser muito baixo que usava uma toga dourada. Estava lendo naquela mesma noite e, de fato, ainda estava lendo quando isso começou a acontecer. Era como se tudo estivesse em outra dimensão, acontecendo como em uma névoa. De qualquer forma, esse ser se aproximou da cama e começou a puxar minha perna esquerda. Naquele momento, eu estava completamente paralisada, então não podia me mover por minha própria vontade. Telepaticamente, disse a esse ser: se continuar puxando minha perna, farei com que minha cabeça bata na mesa de cabeceira. Estava realmente apavorada com a ideia de me machucar, então o pânico começou a crescer dentro de mim. Isso é tudo que me lembro desse evento. Houveram mais incidentes, mas o que se destacou de todos eles foi o fato de que experimentei uma paralisia antes que o evento se desenrolasse. Só podia falar telepaticamente e sempre acordava chorando, aterrorizada, e implorava ao meu esposo que me ajudasse. Perguntava por que ele nunca acordava quando gritava por ajuda, e ele respondia que nunca me escutou. Em outras vezes vi como tiravam um bebê do meu ventre e o seguravam em suas mãos, admirando-o em um tubo com líquido.
Eu implorava para que devolvessem meu bebê, mas nunca prestavam atenção às minhas súplicas. Até testemunhei o horror de uma extinção em massa da humanidade. Estava em pé em uma varanda, olhando para baixo para a terra, e vi as pessoas implorando por suas vidas. Comecei a soluçar e implorei: por que não os ajudam? Apenas responderam que assim deve ser. Naquele momento, reconheci que já sabia disso, mas havia esquecido. Nunca me virei para olhar para esses seres, mas tinha a sensação de que havia 3 ao meu lado e diretamente atrás de mim. Não me lembro de mais nada, embora ainda estivesse chorando quando acordei. Recebi muita informação sobre por que esse evento acontecerá, e tenho certeza de que também vim com esse conhecimento antes desta encarnação. Embora tudo isso pareça real para mim, preciso de alguma outra forma de confirmação que não dependa apenas da intuição para minha própria sanidade e paz. Essa senhora, durante quase toda a sua vida, tem experimentado episódios de lapsos de tempo e abduções em sua casa. Durante os últimos anos, a mesma concordou em compartilhar sua história em um blog, e o caso continua sendo investigado até hoje. Com isso, chegamos ao 2º relato de hoje, o último desta noite. Obrigado por nos acompanharem até aqui. A seguinte história é contada da perspectiva de um ufólogo e pesquisador de abduções. Mantive contato contínuo por e-mail e telefone com Susana, uma mãe solteira de 32 anos. Susana originalmente entrou em contato comigo por e-mail, descrevendo incidentes incomuns que ela tem experimentado nos últimos 2 anos. Cada uma dessas experiências consistiu em lapsos de tempo e eventos de abdução, que ocorrem durante os dias e noites quando ela está em casa depois do trabalho. Ela é supervisora em um dos resorts que oferecem escapadas para paraísos tropicais. Ela pediu que não fosse específico, embora muitos de seus amigos e colegas estejam cientes da situação. A maioria dos episódios de abdução ocorre à noite, enquanto ela está em casa realizando tarefas domésticas. A duração do tempo perdido varia, mas geralmente é de cerca de 30 minutos a 1 hora. Um incidente em particular durou várias horas, o que a assustou, pois seu filho estava sozinho e vulnerável. Desde esse episódio, sua amiga próxima agora mora com ela e a leva de ida e volta ao trabalho. Sua amiga verificou que Susana realmente desaparece durante esses episódios de tempo perdido. De fato, ela disse que ela e Susana estavam na cozinha preparando o jantar. Uma noite, Susana simplesmente desapareceu e cerca de 20 minutos depois, ela encontrou Susana deitada no chão ao lado do sofá na sala de estar. Ela estava ligeiramente desorientada, mas capaz de falar e se levantar. Sua amiga testemunhou um episódio similar quando Susana estava muito doente com febre e deitada na cama. Ela foi verificar por volta das 8h30 da noite. Susana desapareceu cerca de 5 minutos depois. Em seguida, ouviu Susana chamando por ela e a encontrou nua e tremendo na sala de estar. Ela diz não tem explicação para esses incidentes e jura que não há motivos para Susana estar tramando algo. Assim que a abdução começava, Susana relatava ver um flash de luz brilhante. No entanto, sua amiga afirma que nunca testemunhou um flash brilhante durante esses eventos. Susana descreve que sempre está deitada de bruços, nua, em uma superfície úmida e fria, confinada de alguma forma e incapaz de se mover. Seu rosto está posicionado em uma abertura na superfície, impedindo-a de ver qualquer coisa. Seus ouvidos estão cobertos por algum tipo de dispositivo que emite um zumbido constante. Em cada ocasião, um objeto pontiagudo, provavelmente uma agulha, é inserido em sua nádega direita e panturrilha esquerda. Não há dor, apenas uma pressão desconfortável ao redor do ponto de inserção. Isso é seguido por um gosto doce e enjoativo na boca. Assim que esses procedimentos são realizados, ela volta. Não foram encontradas marcas em nenhuma parte de seu corpo. Susana também mencionou que tinha um corte profundo na mão devido a um prato quebrado, exigindo 6 pontos. Na noite seguinte foi levada e, ao retornar, a ferida estava completamente curada. Afirma que sua saúde geral tem sido excelente durante todos esses eventos. Também declara que não sofre mais de psoríase em suas costas, uma condição que tinha desde a infância.
Nenhuma das abduções ocorreu enquanto Susana estava dormindo. Nenhuma das abduções ocorreu enquanto Susana estava dormindo ou na presença de seu filho pequeno, que geralmente está dormindo ou cochilando nesse momento. Não houve episódios durante o tempo em que Susana estava no trabalho ou em qualquer lugar fora de sua casa. Ela nunca viu nenhum de seus captores. Também houve algumas abduções em que não percebeu a passagem do tempo. Estima ter sido abduzida aproximadamente 28 vezes desde o primeiro episódio, em 5 de dezembro de 2013. Durante as 3 semanas em que tenho conversado com Susana, não houve episódios de tempo perdido ou abduções. Não atribuo isso a nada que ela tenha feito. Houve lacunas de tempo de até 2 meses desde que esses eventos começaram. Levou um bom tempo e várias conversas para que ela começasse a se sentir confortável comigo, o que eu entendo e aprecio desde o início. Foi informada de que meu objetivo não era apenas determinar e possivelmente ajudá-la com essa situação, mas também poder contar sua história no blog, ao qual ela finalmente concordou. Continuarei monitorando este caso e atualizarei sobre qualquer mudança e revelação.